Bom lá a todos, bom a gente ver que fazer mais um vídeo agora sobre um assunto muito interessante. Eu já queria abordar isso aí já há um bom tempo. É a questão do texto original. O que significa essa frase, texto original? É quando você fala assim, mas isso aí não está nos originais. Mas que originais? O que você lê sobre texto original? Tem até um jargão, né, que falaram uma vez no seminário que o original não se desoriginaliza. Ou seja, o original nunca é contra o próprio original, ou seja, ele não desmoraliza o próprio texto que ele é original. Então você percebe aí que quando a gente fala de original, nós temos que entender o que significa a palavra original. Bom, eu tenho apresentado aqui em várias aulas dos meus vídeos, né, esse camarada aqui, que é o Códice Leningrado B19A. É exatamente esse texto aqui, que data da Idade Média, na verdade. Ele data do início do ano 1009, né? E que original é esse aqui? Bom, ele aqui já é um texto que ele, como esse já foi escrito na Idade Média, então ele já é um texto bem antigo. Ou seja, tem mais de 1000 anos aí na frente. Se é o texto original, bom, se ele é da Idade Média para trás, quantos textos que supostamente se dizia que era original, como é que eu posso dizer que ele é original? Bom, o texto original seria então esse aqui, da Bíblia Hebraica Estudo de Artesa. Veja que essa grafia é diferente desta grafia aqui, muito diferente. Bereshit bara Elohim, e aqui também está escrito exatamente a mesma frase, Bereshit bara Elohim. Mas qual é o original? Esse texto aqui, que foi escrito em 1927, ou esse texto aqui foi de 1009, ou seja, quase 1000 anos antes daquele outro texto. Qual é o texto original do Novo Testamento? É esse aqui, o Códice Sinaítico, com 4 livros, é o Códice Alexandrino, que data aí mais ou menos 100 anos depois daquele outro lá, só que esse aqui foi encontrado no Egito, também está escrito em grego. Eu tenho o Códice Vaticano, o Códice Valdense, o Códice Leningrado, tem vários deles. Como seria esse Novo Testamento aqui o mais correto? Aqui você tem uma coluna de 3 linhas. Presta atenção. Livro Enécio e sobre Cristo punho David punho Abraham. Você tem grego e em português, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi não seria David? Não seria David? Cadê o D aqui? Aqui dentro não. Aqui se diz David, não Davi. Aí você tem aqui a genealogia de Jesus Cristo, a record of the genealogy of the Jesus Christ, the son of the David, the son of Abraham. A gravação, né, o registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de David, o filho de Abraham. Aqui tem David, aqui tem Davi. Agora o mais interessante é isso aqui. Abraham egenesen. Abraão gerou. Abraham was the father. Era o pai. Ele gerou, ele era. É esquisito, tá vendo? Então, qual é o texto original que nós falamos aqui? O texto original do Novo Testamento que foi traduzido seria exatamente esse texto aqui. Vamos botar aqui no Gênesis capítulo 1, já que estamos lendo o capítulo número 1. Então, quando a gente fala de texto original, vamos falar de texto original no português. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra estava vasta e vazia, não é nem vazia. E havia trevas sobre a face do abismo.
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, água sem assento. Esse texto aqui que é o original ou é o texto original de Deus? Então, quando falamos de texto original, nós temos que entender que original nós estamos falando. Por quê? Porque se eu tenho esse texto aqui de 1000 anos da era cristã para trás, imagine quantos textos originais não apareceram. O problema todo é que você vê aqui, ó, o papel todo fragmentado, tá vendo aqui, ó? Rasgado aqui na ponta. Aqui também, ó. Isso aqui é couro, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando você vê exatamente isso aí, você tem que entender que o livro passou por processos de séculos e séculos, pegando sol, chuva e muita coisa aqui, ó, que já cortou um pedaço dele. Agora, como é que eu remendo esse pedaço aqui? Eu tenho que achar alguém ou outro documento para fazer essa tradução. Então, quando falamos de texto original, nós temos que classificar o texto original de origem, a base de que foi feito o texto para a tradução. Tá bom? Essa questão de você ouvir na internet dizer que isso não está no original, você tem que entender primeiro qual original que você está falando. Tá bom? Quando falamos de original, nós temos que falar de original o quê? De origem, de base, ou original simplesmente dos primeiros escritos, porque os primeiros escritos, infelizmente, nós não temos mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.